Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui, domingo pela manhã, no nosso estudo bíblico normal. Apesar de estarmos aí nessa quarentena, recolhido ao recesso dos nossos lares, mas nós estamos aqui nesta manhã para vos trazer uma palavra, para que possamos continuar nessa caminhada aí, até voltarmos à nossa normalidade, e não podemos perder aí essa pegada não, temos que continuar, e não desfalecermos, não desanimarmos, continuarmos caminhando, que isso vai passar, tá? Tudo isso vai passar, e pode estar certo que chegaremos lá no final. Essa semana eu estava lembrando de uma palavra pastoral que o nosso pastor sempre dá, nosso reverendo Cláudio, no culto de passagem de ano, né? Lembra que ele disse, olha, é mais um ano e você vai chegar a 31 de dezembro de 2020. Lembra que ele deu essa palavra? Pois é. E como homem de Deus, ele deu essa palavra como homem de Deus, e eu estou agarrado nesta palavra, porque eu tenho certeza que veio do alto, veio de cima, e nós vamos chegar no 31 de dezembro, confie no Senhor, nós chegaremos lá. Deus está conosco, a promessa dele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero ler uma palavra, ela se encontra no primeiro livro dos Reis, o capítulo de número 12, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, a partir do verso de número 1, nos diz assim a palavra do Senhor: e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazer rei. E sucedeu, pois que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, e enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. Eu quero meditar com vocês hoje esse texto, e eu desenvolvi um esboço para 4 tipos de abordagem do texto, e eu quero fazer a primeira abordagem dele, e eu quero usar apenas esse capítulo 12, e talvez eu cite mais alguma coisa que não está aí, mas faz parte da história do rei Roboão. E inicialmente eu quero focar nas 2 grandes tragédias desse reino. Esse reino tem 2 grandes tragédias terríveis, e eu quero focar mais nessas 2 grandes tragédias. E eu quero abordar aí pelo menos uns 5, 6 pontos da personalidade desse rei. E o primeiro ponto que eu queria abordar é que esse rei Roboão, filho de Salomão, ele era um rei que não sabia ouvir. Imaginamos, igreja do Senhor, um líder que não sabe ouvir, que não sabe parar para ouvir, que não sabe discernir no ouvir. Imaginamos um líder que não tem esse discernimento para saber que ele é uma pessoa que ele tem que ouvir
porque ele tem liderados sobre as suas ordens, ele é um líder, e como ele não sabe ouvir. E descobrimos na personalidade desse rei que ele era um rei que ele não sabia ouvir. Imaginamos um líder que ele não sabe ouvir. O texto ele vai nos narrar a história desse rei e ele vai nos ensinar o seguinte, que o seu pai, ao morrer, o rei Salomão, ele deixou o reino todo bagunçado, porque ele viveu os últimos anos da sua vida praticamente na idolatria. No início do seu reino, ele foi um rei maravilhoso, ele começou bem o seu reino, e ele reinou por cerca de 40 anos, e é claro que no início do seu reinado, os primeiros 20 anos, até ele construir o templo, a casa do Senhor e a casa real, ele levou 20 anos para fazer isso. Ele era, a essa altura, digamos, um ótimo rei, reinando ali dentro daqueles padrões, apesar de nessa altura ele já ter constituído um casamento com uma egípcia, né? Assim que a coroa bateu na cabeça, ele foi no Egito e realizou um casamento político para ter a garantia do rei do Egito de que ajudasse ele numa futura batalha, apesar de Deus ter dito a ele que ele não iria precisar disso, que ele, durante o seu reinado, seria um reinado pacífico. Aliás, até o seu nome quer dizer pacífico. Salomão quer dizer muito pacífico, né? Mas ele não confiou no Senhor. Mas o início do seu reino foi bom. E a gente observa que o Roboão, ele descende de Salomão. E ele fora criado naquele mesmo sistema real. Quando esse rei assume o reino, ele tem 41 anos de idade, ele não era um bebê. Significa que quando Salomão assumiu o reino, ele tinha 1 ano de nascido. E a mãe de Roboão, ela não era uma israelita, na verdade ela era uma amonita. Significa que o casamento de Salomão já era um casamento fora do padrão israelita. Ele já havia casado com uma estrangeira, né? Como depois outros reis vão fazer a mesma coisa, vão casar com mulheres estrangeiras e vai ser um desastre no reino. E o rei Salomão, ele também não fugiu a isso, também ele casou também com mulher estrangeira. E esse texto, ele nos diz que o povo veio então para falar com Roboão e dizendo: Roboão, o teu pai colocou um tributo muito pesado sobre nós. Como você nos aliviar desse tributo e nós te serviremos. E ele disse assim: olha, faz o seguinte, vocês vão para casa e daqui a 3 dias eu respondo a vocês. E o reino foi, as tribos foram embora, e 3 dias depois as tribos voltaram para ver qual era a decisão dele. E a decisão dele era terrível. Ele ouviu os conselhos dos conselheiros de Salomão, aqueles que eram sábios, mas ele não quis ouvir esses conselhos. Ele foi ouvir outros conselhos de pessoas que tinham a mesma idade dele, né, na base dos 40 anos, que eram pessoas mais jovens, e o conselho era um conselho terrível. E quando Israel voltou para ouvir o que o rei tinha para falar, o rei não aliviou o tributo e sobrecarregou eles mais ainda. É o momento crucial em que o reino é dividido, que o próprio Senhor já havia dito que o reino seria dividido, né? Mas não pela vontade do Senhor. O Senhor queria que o seu povo continuasse unido, mas como Deus viu que aquilo seria um problema terrível, o Senhor então permitiu a divisão do reino. E ele então sobrecarrega o povo de tal maneira que o povo não aceitou aquilo, e o reino então é dividido ali. O que adiantou? Ele não ouviu o povo. Ele mandou o povo para casa, deu 3 dias para ele decidir, e quando o povo volta, era como se ele não tivesse ouvido ninguém.
Então ele era um rei que ele não sabia ouvir. Esse rei não sabia ouvir. Uma segunda característica da personalidade desse rei, temos aí ainda nesse capítulo 12, era um rei arrogante. Roboão era um rei arrogante. Ele havia assumido o reino, logo naqueles dias ele havia assumido o reino, e ele não tinha a humildade que o seu avô Davi tinha. Ele não tinha essa humildade. A gente observa no texto que ele era um homem totalmente arrogante, prepotente, orgulhoso. Ele está diante do povo, mas ele é um rei altamente orgulhoso, altamente arrogante. Ele poderia ter respondido o povo de uma maneira simples, de uma maneira humilde, de uma maneira espiritual, mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele fez prevalecer a arrogância dele. Ele disse: olha, o meu pai, ele carregou vocês com um jugo, eu vou carregar esse jugo 7 vezes mais ainda. Se o jugo do meu pai era pesado, o meu será mais pesado ainda sobre vocês. Como poderia um homem desse ser um líder? Como poderia um homem desse reinar? Por isso é que Deus não deixou ele com 12 tribos, mas deixou apenas com 2, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e deu 10 tribos a Jeroboão. Não era que Jeroboão era melhor do que o Roboão, não. Ele também entrou pelo mesmo caminho e era tanto pior quanto ele. Mas o Senhor achou melhor deixar 10 tribos com Jeroboão e deixar apenas 2 tribos com Roboão, porque ele havia prometido a Davi que ele nunca deixaria a descendência de Davi sem uma lâmpada, sem uma luz. Então ele era um rei que não sabia ouvir. Segunda característica da personalidade dele é que ele era um rei arrogante. E uma terceira característica da sua personalidade: ele era um rei que viveu uma mentira. Um rei que viveu uma vida de mentira. Observe, irmãos amados, igreja do Senhor, um rei que viveu uma mentira. Um rei que viveu uma mentira. Imaginamos que reinado é esse, em que deveria ser um reinado da verdade, em que devia ser um reino da verdade, ele virou um reino da mentira. Imaginamos que reino é esse, um reino da mentira. Você imagine, você estando diante de um reino, diante de alguém que está reinando, de alguém que está liderando, e você descobre que aquele reino não é um reino da verdade, você descobre que aquele reino é um reino da mentira. Tudo no reinado de Jeroboão, nada era verdadeiro, nada era original, tudo era mentira. Imaginamos que vergonha esse reino. Continuando aí, uma quarta característica desse reino é que ele era um rei que ele ficava facilmente irado. Facilmente esse rei, ele era cometido por ira, por cólera. Era um rei que ele ficava irado por pouca coisa. Ele era um rei sem paciência. Ou seja, qualquer coisa era motivo para esse rei ele ficar irado. Como pode ter um líder assim? Como pode ter uma pessoa liderando e ela tem facilidade em ficar irada, né? Enquanto deveríamos ser pacientes, enquanto deveríamos ser pessoas amorosas, pessoas pacientes, longânimas, né? Esse rei não. Esse rei, ele era um rei que ele irava-se com facilidade. Uma quarta característica da personalidade, uma quinta característica da personalidade desse rei, é que esse rei, ele era um rei astuto, matreiro, um rei astuto, matreiro, perspicaz. Ele, diante daquela palavra que ele deu, 10 tribos foram embora, e ele traçou um plano para arrebanhar novamente aquelas tribos,
porque aí ele viu quanto ele estava errado, e ele na verdade ele traça um plano diabólico. Ele reúne o povo para uma guerra, para tomar o poder na guerra, para matar as outras 10 tribos e tomar o poder na marra. Aí o Senhor manda um profeta, o profeta Semaías, né, homem de Deus. Aquele profeta vem em nome do Senhor e diz: olha, não faça o que você está querendo fazer, porque Deus não está nesse negócio. Então ele era um rei também astuto. E uma outra característica da personalidade dele, e eu só vou citar só mais essa, para que a gente possa adentrar nessa mensagem, é que Roboão, ele era um rei apóstata. Ele apostatou. Ele entrou pelo caminho da idolatria. Apesar de apostatar, é abandonar a fé genuína. O que é uma apostasia? Apostasia é você abandonar a fé genuína. Apostatar é você abandonar a fé genuína, a fé evangélica, né? A fé bíblica. Então, quando você abandona a fé genuína e você abraça uma outra fé que não é a bíblica, que não é a teológica, isto é classificado de apostasia. Você abandonou o verdadeiro caminho e adentrou pelo caminho falso. Você deixou o Deus verdadeiro e adentrou pelo caminho de um Deus falso. Diante dessas características da personalidade desse rei que eu mencionei aí, eu gostaria agora de adentrar então no que eu quero vos falar. Observem que este moço, ele caminhou pelo mesmo caminho do seu pai. Não sabemos, na verdade, quantos filhos Salomão teve, mas ele teve muitos filhos, muitas concubinas e muitas esposas. A Bíblia chega a mencionar 1000 delas, né? 300 hebreias, 700 que não eram. Mas o seu filho também não ficava para trás. Só a esposa, o Roboão tinha 18, e concubinas ele tinha 60. Isso está lá em 1 Crônica, você vai encontrar isso lá, capítulo 11, está registrado isso. Ele teve 28 filhos homem, e ele teve 60 filhas mulheres. Significa que ele teve 88 filhos e 78 esposas junto com concubinas. Na verdade, ele tinha um harém, né? Ele tinha um harém, e ele era astucioso. Por ele ter muitos filhos e sabendo que aquilo ali ia dar problema, ele mandava os seus filhos ficar em cidades distantes de Jerusalém, para que não causasse problema na corte. E o que ele fazia? O texto vai dizer de 1 Crônicas que ele construía harém para os seus filhos e colocava eles lá com várias esposas, né? Ou seja, o que o seu pai havia feito, o que ele também estava fazendo, ele também ensinou também os seus filhos a fazerem também a mesma coisa. E como ele sabia que depois disso mais tarde poderia dar problema com esses filhos, ele foi colocando esses filhos então para longe, para que não pudesse trazer problema. E desses filhos todos, ele teve um filho chamado Abias, e é esse que ele vai dar o reino a ele. Esse então ele colocou ele perto dele, mas ele também fez o mesmo que ele fez com os outros, mas este ele colocou perto para que ele pudesse então mais tarde assumisse o reino. Então, primeiro que eu quero abordar aí de uma forma mais profunda com vocês, é que esse rei Roboão, ele provocou 2 grandes tragédias em Israel. Eu falei a vocês que ele viveu uma vida de mentira. Tudo nesse reino era falso. O seu pai, quando adentrava na casa real, ele era saudado, né, cumprimentado, né, pelo seu soldado, a sua guarda real, com aqueles escudos de ouro. Seu pai, quando adentrava na casa real, vinha a guarda real com os escudos de ouro real, e ele era saudado por aquela guarda.
todos estavam ali para saudá-lo. Então os escudos eram de ouro, a guarda era real, mas o Roboão não, ele era o contrário. Sisaque, rei do Egito, ele levou todo o ouro que tinha em Israel. E esse rei, ele não tinha mais escudo de ouro na casa real para saudá-lo quando ele adentrasse. E o seu conselheiro aconselhou ele a mandar fazer escudo de bronze, ou de metal, e colocar lá. Então imaginamos, Salomão adentrava, tinha escudos de ouro verdadeiro, ele era saudado por uma guarda real, mas Roboão não, ele era saudado por uma guarda de mentira. Tudo era falso, os escudos não eram de ouro, os escudos eram de bronze. Imaginamos você viver num reino desse, imaginamos você viver num lugar assim, tudo mentira, um reino de mentira. Imaginamos os súditos olhando, a guarda levantando e saudando o rei, mas os escudos não eram de ouro, era de bronze, tudo era mentira naquele reino. Como esse rei conseguiu viver essa vida de mentira, essa vida de hipocrisia? E o que nós analisamos hoje não é muito diferente não. Há muitos líderes aí vivendo vida assim, de hipocrisia, vida de mentira. Tem gente vivendo vida dupla. Tem gente que privativamente ele é uma coisa, privadamente ele age de um jeito e publicamente ele é outra coisa. Quanta gente está vindo a público aí falando tanta coisa, mas na verdade privadamente é mentira, ele leva um outro tipo de vida. Quanta gente aí fala em vida pia, santa, como o Senhor. Quanta gente vem falando de que está trabalhando em pró da igreja do Senhor, mas nós sabemos que privadamente é mentira. É homens venazes por riqueza, é homens que estão à procura de ficarem ricos às custas dos membros da igreja de Cristo. Quantas denominações estão assim? Não a igreja do Senhor, a igreja do Senhor não. A verdadeira igreja do Senhor, Jesus disse que o diabo, o poder do inferno, não vai prevalecer contra ela, porque ela é uma igreja que ela caminha firme, ela não desiste, ela caminha, ela confia no Senhor. Mas há muitas denominações por aí que estão vivendo como viveu Roboão, uma vida de mentira, um reino de mentira. Como aquele rei podia ter essa capacidade de adentrar na casa real, em vez de ser saudado pela guarda real, por escudos originais que o seu pai deixou, era saudado por falsos escudos, uma falsa guarda. Tudo nesse reino era mentira. O sistema religioso do reino era uma mentira. Imaginamos que sistema religioso macabro que era esse. É engraçado que o texto de 1 Reis 14 vai dizer que ele constituiu falsos sacerdotes. Sacerdotes que o texto diz que eram como demônios. O sistema religioso dele era um sistema misto, um sistema flexível, era um sistema corrupto. Como poderia um reino sobreviver num sistema religioso desse? Imaginamos quando o sacerdote via ministrar no templo, aquele templo maravilhoso, construído pelo seu pai, os sacerdotes ministrando, era tudo mentira. Ele tirou os sacerdotes originais, quem tinha descendência, quem era realmente sacerdote de linhagem, ele tirou todo esse pessoal e colocou quem não tinha linhagem, colocou falsos sacerdotes, pessoas que não foram chamadas, vocacionadas, chamadas pelo Senhor para ser sacerdote, não fazia parte da linhagem sacerdotal de Arão, era sacerdote falso. Como é que esse rei poderia adentrar na casa do Senhor e permitir ser ministrado por falsos sacerdotes?
Quanta gente está aí assim, quantas denominações estão assim, sendo ministrada por homens que não foram vocacionados e chamados pelo Senhor, homens e mulheres que estão atrás de título, querem título. Quantos querem ser pastor? Agora ser pastor hoje não vale mais nada não. Hoje querem ser bispo, querem ser apóstolo, né? E se tiver mais alguns títulos por aí, eles estão querendo, eles querem é título. Imaginamos pessoas que congregam em denominações assim, que tudo é uma mentira, os líderes são mentira, o sistema religioso é uma mentira. E o reinado de Roboão era um reinado de faz de conta, né? O reinado de faz de conta, era o conto da carochinha, tudo era mentira nesse reino. Imaginamos que tipo de rei era esse, adentrar na casa do Senhor e ser ministrado por pessoas que não eram sacerdotes. Paulo, ele diz que na questão da ordenação, ele diz que a gente não deve precipitar, não devemos ordenar qualquer pessoa precipitadamente. Ele diz, não impunha as mãos sobre alguém precipitadamente. Ele diz, não neófito da fé. Por que, Paulo? Porque ele vai ensoberbecer, vai entrar a soberba, vai entrar o orgulho e ele vai cair na mesma condenação do diabo. Ele tira sacerdotes originais, tira os homens que tinham linhagem, que eram vocacionados e chamados pelo Senhor, e ele coloca sacerdotes, como diz o texto de 1 Reis 14, que eram verdadeiros demônios ministrando na casa do Senhor. O sistema religioso era uma vergonha. O sistema religioso da época dele é criado basicamente por ele, que o próprio Jeroboão também não vai ficar para trás também não, vai criar também o seu mesmo sistema também, macabro, terrível, como Roboão havia também feito. Mas deixa eu correr um pouco aqui, porque o nosso tempo ele é pouco. O que a gente observa que nesse reino de faz de conta, aonde tudo era mentira, a religião ela era falsa, os sacerdotes era falso, né? Os líderes religiosos era falso, e mesmo nessa bagunça desse reino, Deus mantinha lá profeta. Deus mantinha lá homem de Deus, como Semaías, por exemplo, né? Que também é um dos profetas do Antigo Testamento, chamado homem de Deus. Esse reino, quando estava a bagunça, quando vem a astúcia do rei, o Senhor manda lá um profeta, e o profeta chegou no meio desse sistema religioso, que estava essa bagunça toda, né? Chega o homem de Deus, e ele falou, e todos acataram, porque eles sabiam que era a palavra de Deus. Igreja do Senhor, quando a palavra de Deus chega, aquilo que é mentira não prevalece. A mentira, ela vai prevalecendo até chegar à verdade. Quando chega a verdade, esta mentira, ela vai embora. E o que nós observamos é que diante de tanta mentira, esse rei conseguiu viver nela, mas Deus manteve lá homens vocacionados e chamados por ele, diante de um reino que era uma bagunça, mas o Senhor tinha lá homens para poder falar a verdade. Continuando, o reino com muitas imitações e pouca originalidade, poucas mesmo. Você vai encontrar duas originalidades nesse reino. Esse reino é como o mundo das artes de hoje, né? O mundo das artes hoje, você tem muitas imitações. Você vai visitar um quadro, uma exposição no museu, e quando você chega lá, você pensa que você está vendo uma tela original, pintada pelo aquele mestre originalmente. Aí você vai descobrir que não, você está diante de uma imitação.
Quantos que não mantêm mais a tela original? Não é só porque é seguradora, não querem segurar porque é muito caro, então eles fazem uma cópia e bota lá no museu, mas o original não está lá. O original está guardado muito distante e você está vendo uma cópia. Você está pensando que você está vendo a Mona Lisa pintada por Leonardo da Vinci, mas você não está. Você está vendo uma cópia. O reino de Roboão era como o mundo das artes, muita imitação, muito faz de conta, mas pouca coisa era verdadeira naquele reino. O reino, ele estava exatamente desse jeito, mas o rei também, o líder também, ele era uma farsa, né? Como ele poderia viver na verdade se ele mesmo era uma farsa? Aí observamos que a religião era falsa, o rei era falso, o Deus daquela religião, ele era falso, porque era idolatria, era paganismo. Eles não adoravam o Deus vivo e verdadeiro. Então o sistema religioso era falso. O Deus também daquele sistema era também um Deus falso. Como aquele rei poderia adentrar na casa do Senhor, ser ministrado por aqueles sacerdotes, tudo falso, e ele sabendo que tudo ali era falso, sabendo que Deus não estava naquele negócio, sabendo que o Deus ali era um Deus pagão, e ele continuava lá, pensando que ele estava enganando quem? Enganando o povo? Enganando Deus? Não, Deus não se deixa levar, Deus não se deixa por escarnecer. Tudo que o homem semear, fatalmente ele colherá. Observe que esse reino era um reino que fazia muito barulho. Meu Deus, como esse reino fazia barulho! Mas entretanto, era um reino sem conteúdo. Fazia muito barulho, mas ele não tinha conteúdo. Fazia muito barulho, mas todo mundo sabia que aquele reino era uma farsa. Todo mundo sabia que Jeová, o Deus verdadeiro, ele não estava naquele reino. E o reino fazia muito barulho, esse rei fazia muito barulho, esse rei arrumava muito problema, esse rei era muito astucioso, era um rei soberbo, era um rei presunçoso, ele fazia muito barulho na corte, mas não tinha conteúdo nenhum. Não era como o seu avô, um reino que fazia pouco barulho, mas era um reino que tinha conteúdo. Era um rei guerreiro, era um rei poderoso, um rei que viveu diante do Senhor com prudência, era completamente diferente. Enquanto que Davi governava sobre as 12 tribos, o Roboão só tem 2. Davi viveu um reino da verdade, governado pelo rei da verdade, sacerdotes da verdade, com linhagem, terminando lá em Arão. Ele não. Tirou os sacerdotes do seu pai, os conselheiros do seu pai, e foi atrás exatamente da mentira. Significa que esse rei, ele gostava de viver na mentira. Tem gente que é assim, tem gente que acostuma a viver na mentira. A gente que acostuma viver na mentira, e o dia que ela precisar falar a verdade, vai ser um problema sério, porque ela já está dominada pela mentira. O reino de Roboão era exatamente isso, um reino da mentira. Outra coisa nesse reino, o lugar da adoração desse rei era falso, porque o texto do capítulo 14 vai dizer que ele construiu altos, ele construiu lugar de adoração fora do lugar que Deus havia separado para adoração. Ele então construiu lugares próprios para a adoração, mas já tinha um lugar de adoração, o lugar verdadeiro da adoração, mas ele simplesmente construiu lugares altos, como diz o texto, para adoração, fora do padrão que o Senhor havia estabelecido. Sacerdotes falsos, religião falsa, Deus falso, e o lugar da adoração era um lugar falso.
Imaginamos, igreja de Cristo, estamos acostumados com o nosso culto aqui no templo, né? Uma beleza, uma bênção, né? Imaginamos se esse lugar aqui, se esse templo não fosse um lugar separado pelo Senhor para a adoração, né? Estaremos num lugar falso. Imaginamos, nós íamos lá para um terreiro aí de Umbanda, né? E querer fazer um culto lá, adorar o Senhor lá. Não, lá não é lugar de adorar o Deus verdadeiro, não. Deus sempre teve um cuidado em separar um lugar para a adoração. Quando Davi quis construir o templo, Deus disse: você não vai construir o templo. Suas mãos são mãos de guerreiro, levantei você como guerreiro, um homem para lutar. Suas mãos estão cheias de sangue, Davi, mas eu vou realizar o desejo do teu coração no teu filho. O teu filho não vai precisar empunhar a espada para guerrear, e ele então construirá, porque eu quero que alguém construa um templo para adoração no meu nome, mas eu vou escolher o lugar. E o Senhor escolheu o lugar. Davi, quando disse para Salomão o lugar, era o Monte Moriá, aquele mesmo lugar onde o Abraão levou o seu filho para ser sacrificado, aonde o mesmo lugar aonde a peste que vinha destruindo o reino de Davi, ela foi contida ali. Era o mesmo lugar. O Senhor disse: esse lugar aqui é o lugar que eu quero ser adorado. É o lugar aonde Abraão, por obediência à minha palavra, ele ofereceu o seu filho. Aonde ele me obedeceu, eu não ia matar o seu filho, mas eu queria apenas provar para ele a obediência dele. O templo foi construído no lugar certo. É claro que hoje não tem mais esse templo lá. Lá hoje tem uma mesquita, a mesquita de Omar. Ela está construída em cima do alicerce daquele templo. Mas aquela parede lateral do Muro das Lamentações ainda é uma parede original, ainda da época da sua primeira construção. Deus sempre quis um lugar para onde ele pudesse ser adorado. O próprio Jesus, no período em que ele esteve na terra, ele fazia questão de ir na sinagoga. Ele ia na sinagoga, ele ia no templo, porque ele sabia que foi um lugar separado pelo Senhor para adoração. E o que o Roboão fez? Ele: não, esse lugar aí é verdadeiro, eu sou o rei da mentira, o meu reino é falso, tudo é falso, então eu vou construir altos, eu vou construir lugares altos, santuários de adoração, nos montes, vou adorar lá. Não foi adorar no lugar original, o lugar que o Senhor separou para adoração, porque tudo era mentira, tudo no reino era mentira. Então nós entendemos que o sistema religioso falso, o Deus falso, a fé também daquele sistema falso não podia fazer nada, e o lugar de adoração era um lugar falso. A idolatria continuou. Roboão, ele deu sequência à idolatria do seu pai. Ele deu simplesmente sequência à idolatria. A idolatria que o seu pai havia deixado, ele deu sequência, continuou nela. E ele continuou naquela mentira, daquela idolatria. Ele era para ter mudado o caminho, mudado a direção, mas não, ele continuou obstinado. Mas deixa eu falar algo a você. A idolatria continuou, o filho seguiu no pecado de seu pai. A palavra de Deus, ela foi relativizada. A palavra do Senhor, ela era relativa, ela não era absoluta. Todas as vezes que alguém pegar a palavra do Senhor e fazer dela uma palavra relativa e não mantê-la como uma palavra absoluta, vai dar errado. Há muita gente no século 21 fazendo exatamente nisso. Nós encontramos algumas denominações que pegaram a palavra do Senhor e colocaram em segundo plano.
prevalece o pensamento daquele líder, prevalece o que aquele líder diz, o que ele acha, o que ele pensa, não prevalece a palavra do Senhor. E observamos que no reinado de Roboão, a palavra de Deus, ela foi relativizada, subordinada ao capricho de um rei e ao capricho de falsos sacerdotes. Aqueles sacerdotes, eles até faziam uso do nome, mas o que adianta você fazer uso do nome se você não tem comunhão com o dono daquele nome? Há muita gente nos dias de hoje que eles falam até em Deus, eles têm até jargão para falar em Deus, né? Pessoas vão dizendo coisas que são peculiar nossa, e eles vão dizendo, né? E eles acham que só por falar esses bordões que os crentes falam, que está resolvido o problema. E você vê que aquelas pessoas nem conhecem Deus, não sabe quem é Deus. E muita gente vivendo assim, falando até o nome de Deus, né? Às vezes eu encontro muitos crentes, e eles têm algumas expressões, né, que são peculiar muito no nosso meio, e a gente descobre que as pessoas só fazem uso disso, mas na verdade não sabe nem o que está fazendo uso. O reino de Roboão, ele era assim, a palavra de Deus, ela foi tirada de cena. Eles colocaram uma outra palavra que não era a palavra de Deus. Subordinaram a palavra do Senhor aos caprichos de um rei. Essas pessoas aceitaram ministrar para aquele rei sem serem vocacionadas e chamadas pelo Senhor, e não tinha nem a descendência arâmica para terminar lá em Arão, para ter um sacerdote correto, não. E eles aceitaram. Imaginamos eles ministrando, sabendo que eles eram mentirosos, sabendo que eles eram falsos sacerdotes, sabendo que tudo aquilo que eles estavam fazendo não era aprovado por Jeová, mas eles estavam ali, talvez por ter uma boa vida no reino, por ter as suas despesas custeadas pelo reino, né? E tem muita gente assim, vivendo exatamente nesse jeito, vivendo uma falsa religião, vivendo uma falsa sistema religioso, e vão vivendo assim. Aí entendemos, eles viviam num sincretismo religioso. Na verdade, o sincretismo religioso é quando você tem uma mistura de vários sistemas religiosos. Quando você pega vários sistemas religiosos e constrói um, é sincretismo. Por exemplo, o catolicismo é um sincretismo religioso. Ele tem veio religioso de muitas outras religiões. O baixo espiritismo é a mesma coisa. O espiritismo, chamado científico, é a mesma coisa. É tudo um sincretismo. Eles têm veio de outros sistemas religiosos. E assim estava o sistema de Roboão, um sistema da mentira, vivendo um sincretismo e uma bagunça religiosa. Mas ele estava lá. Quanta gente está vivendo assim nos dias de hoje. Nesse sincretismo religioso havia um desrespeito por Deus e a sua palavra. Não respeitava nem o Deus e nem a palavra de Deus. Olha, ainda prevalecia os mandamentos do Senhor, e o primeiro mandamento está lá: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Isso estava lá nos 10 mandamentos. Rasgaram exatamente a constituição do Senhor, que o Senhor idealizou, deu nas mãos de Moisés e mandou Moisés dar ao povo. Esse rei simplesmente ele rasgou essa constituição e não fez nada daquilo que o Senhor havia colocado ali. Não prevaleceu o que Deus havia dito. Observamos esse reino, como eu disse a vocês, é um reino de muita imitação,
religião era falsa, o Deus era falso, o sacerdote era falso, o lugar de adoração era falso, a idolatria prevaleceu, a palavra de Deus foi relativizada, trouxeram um sincretismo religioso, um desrespeito pelo Senhor e pela sua palavra, e trouxe uma mistura terrível de outros sistemas religiosos. Mas eu falei a você no início dessa mensagem que havia duas tragédias. Uma tragédia espiritual e uma tragédia econômica. Uma tragédia espiritual nesse reino e uma tragédia econômica. Roboão, assim que confirmou o reino, que o reino estava confirmado, o texto diz então que ele se fortaleceu e ele deixou o Senhor. E o texto vai dizer em seguida que todo Israel também deixou o Senhor com ele. A primeira grande tragédia nesse reino é a tragédia espiritual. Por que ele não deixou o Senhor antes? Por que ele não deixou o Senhor antes do reino estar forte? Por que ele não deixou o reino? Por que ele não deixou o Senhor antes que o seu reino estivesse solidificado? Significa que ele já tinha exatamente esse pensamento e o seu coração já tinha essa tendência. O que ele estava pensando? Quando eu me fortalecer, quando Deus permitir que o meu reino fortaleça, quando eu estiver todo poderoso, o que eu faço? Eu deixo o Senhor. Igreja do Senhor, nós estamos passando aí por esse período de afastamento social, essa quarentena aí que estamos vivendo, e eu gostaria que isso não acontecesse com o povo de Deus. Não gostaria que pessoas, aproveitando desse momento, onde eles não podem vir ao templo, e eles deixarem a sua vida espiritual, não zelar pela sua vida espiritual. Igreja, aqui é uma palavra pastoral, uma palavra daquele que olha para o coração da ovelha e quer mantê-la no aprisco. Não permita. Isso vai passar. Isso vai passar. Lembra da palavra pastoral do nosso reverendo Cláudio em 31 de dezembro? Ele disse: o Senhor vai cuidar de você o ano todo. Ele disse: você vai chegar no final do ano. Ele disse: dia 31 nós vamos estar aqui novamente para falar com o Senhor a mesma coisa. Confie, você vai chegar a 31 de dezembro, o Senhor vai cuidar de você. Não permita que venha na sua vida uma tragédia espiritual e você venha deixar o Senhor. Lembre-se, querendo ou não, você é exemplo para outras pessoas. Se você deixar o Senhor, abandonar o Senhor, haverá pessoas que vai seguir você. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. As pessoas, em vez de focar em Cristo, seguir a Cristo, imitar a Cristo, estão seguindo a homens. E o homem cai, que ele é falível, ele é mutável. E quantos caem junto com eles? Olhe para trás, vê grandes homens de Deus que tiveram as suas quedas e não conseguiram erguer, não conseguiram levantar. Esse rei, qual era o pensamento que estava no seu coração? Eu vou me fortalecer, e quando meu reino estiver firme, eu deixo esse Deus. Quanta gente está assim, ele está caminhando, ele está indo, quando ele não tem nada, quando ele está praticamente pobre, totalmente dependente de Deus em tudo, ele está ali firme com o Senhor, humilde com o Senhor. Aí o Senhor abre a torneira e a bênção desce, e a primeira coisa que ele faz, deixar aquele lugar onde ele congrega. De repente aquele lugar não serve mais para ele está numa posição agora privilegiada, ele vai procurar um outro sistema religioso, um outro lugar de destaque para que ele possa estar ali. Onde ele começou não serve mais, ele agora está numa outra posição. Meu irmão, minha irmã, não faça isso.
Fique firme com o Senhor. Fique no lugar onde o Senhor te abençoou, aonde você foi abençoado, aonde o teu pastor te visita. O teu pastor está contigo, ele ora contigo, ele intercede, ele chama você pelo seu nome, ele conhece a sua família, ele sabe onde você mora. Você pode morar lá no Chapadão, no Ar de Ouro, não importa, ele vai lá visitar você. Não deixe. Mesmo com esse pensamento no coração, Deus permitiu que o seu reino fortalecesse, mas Deus sabia que era uma questão de dias, porque o reino dele seria um reino falso, e logo tudo aquilo acabaria, tudo aquilo iria por água abaixo, porque tudo era falso. Tudo era falso. Quando chegasse a verdade, o reino dele ruía, cairia, não ficaria de pé. Ele deixou o Senhor, e o texto diz lá que ele deixou o Senhor com todo Israel. Tragédia espiritual. Abandonou o Senhor, meu filho, abandonou Deus, você abandonou tudo. Deixou o Senhor, você deixou tudo. Nós temos que entender que Deus, sem nós, Ele continua Deus, continua todo poderoso, assentado no trono, vai reinar eternamente e gozando de boa saúde. Mas se nós deixarmos o Senhor, abandonarmos o Senhor, não seremos nada. Poderemos chegar nos lugares mais altos aqui dessa terra, mas estaremos perdendo a vida eterna com o Senhor. O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Tragédia espiritual. Abandonou o Senhor, deixou o Senhor e foi viver uma farsa. Aí entendemos que nessa tragédia espiritual ele leva todo Israel a cair junto com ele. O texto diz: ele abandona o Senhor. O texto diz: deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel junto. Todo Israel junto. Ele leva uma vida de mentira. Seu pai era soldado, cumprimentado pela guarda real por escudos de ouro. Ele agora é cumprimentado, soldado, por uma falsa guarda e por escudos de bronze. Seus conselheiros são conselheiros falsos. Ele deixou os conselheiros do seu pai, que eram conselheiros maravilhosos, e ele foi procurar falsos conselheiros. Conselheiros que falassem o que ele queria, para agradar a ele. Por isso é que nós gostamos dos nossos pastores aqui da igreja, porque todos eles pregam a verdade. Não temos medo de nenhum pregador chegar aqui para pregar e falar alguma coisa que nós não temos falado. Não! Pode trazer a mensagem mais dura, que não tem problema nenhum, porque essa igreja aqui é uma igreja da verdade. Os pastores pregam a verdade. Não vivemos aqui um ministério de mentira, não. Não temos uma hipocrisia, um ministério de mentira, não. Somos pastoreados por pastor de verdade, por homem de verdade, e o ministério é o ministério da verdade. Estamos na verdade, não vivemos uma falsa. Não temos um ministério falso, não. Não temos sistema religioso falso, não. Mas quanta gente está vivendo assim. E deixa eu encurtar aqui e já abordar o segundo ponto. Era uma mentira, era uma farsa, era uma hipocrisia, era um reino de mentira, era um reino de faz de conta. Tem muita liderança vivendo assim. A segunda tragédia, uma tragédia econômica, levou Israel à desgraça, levou Israel a não ter nada. Dividiu o reino, já ficou difícil. Ficou com 2 tribos, já ficou difícil. Veio Sisaque, rei do Egito, levou toda a riqueza que o seu pai havia amontoado. A sala do tesouro de Salomão era gigantesca, tinha ouro puro de Ofir, tudo era ouro na sala do tesouro de Salomão. Mas veio Sisaque, o rei do Egito, e ele levou tudo
que tinha de ouro em Israel ele levou. Israel ficou sem nada. Basicamente, naquela época, como se vivia a sociedade? Era agricultura e pecuária. Agricultura e pecuária. E a agricultura e pecuária de Israel também acabou. Israel ficou sem nada. Tragédia econômica. Ele levou à desgraça uma nação. Quanta gente estão aí torcendo para que venha uma desgraça sobre a nossa nação, mas a igreja do Senhor tem orado, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai guardar a igreja do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai guardar o mundo dessa destruição. Eu tenho certeza que o Senhor vai permitir que o seu povo continue caminhando, continue vivendo. Nós temos certeza absoluta disso. Quanta gente quer destruir o nosso país, mas a igreja do Senhor tem orado. A igreja do Senhor tem buscado o Senhor. A igreja do Senhor tem orado, e nós vamos sobreviver. Duas tragédias, uma tragédia espiritual, destruindo completamente a espiritualidade, tanto dele quanto do povo. E uma segunda tragédia, uma tragédia econômica, levou Israel à desgraça total, uma pobreza total no reino. Mas eu quero fechar essa mensagem com o seguinte: tem liderança vivendo assim, igual o rei Roboão. Tem liderança vivendo assim, como o rei Roboão. E o que eu quero te perguntar nessa manhã e deixar para uma reflexão: estamos vivendo um verdadeiro evangelho? Há muitos eruditos que têm afirmado que nós estamos vivendo um evangelho diluído. Evangelho diluído significa que ele não é original. Ele foi diluído, ele enfraqueceu. Então tem muita gente vivendo um evangelho diluído. Eu já disse a vocês em uma mensagem que o evangelho diluído, ele é como um copo de suco com uma gota de veneno. Você bebe e você não morre imediatamente, mas vai te matando aos poucos. Quantos crentes que estão aí congregando em várias denominações, que eles estão vivendo esse evangelho diluído, vivendo uma farsa como Roboão, tomando um copo de suco com uma gota de veneno. Eles não estão mortos fisicamente ou espiritualmente, mas eles estão morrendo, até chegar o momento que estarão todos mortos. Então a pergunta nesta manhã é: que evangelho você tem vivido? Que evangelho que nós estamos vivendo? Evangelho genuíno ou um evangelho diluído? Como nós estamos vivendo? Estamos vivendo uma vida religiosa verdadeira ou uma vida religiosa falsa? Estamos sendo pastoreados por homens de Deus ou por homens como Roboão? Estamos sendo ministrados por homens de Deus ou estamos como Roboão, sendo ministrados por falsos sacerdotes? Quantos sacerdotes falsos nós temos por aí? Que possamos nessa manhã, a igreja do Senhor, guardarmos essa palavra em nossos corações e não permitir que um falso evangelho chegue entre nós. Vamos viver uma vida de verdade, porque o Senhor está conosco. Que Deus vos abençoe nesta manhã e que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações. Amém.